Olá, estudantes do sexto ano, aqui é o professor Fabiano e nessa aula nós vamos falar sobre coordenação nervosa. Nós vamos continuar a falar sobre o nosso sistema nervoso. Mas antes disso, vamos para os recadinhos? Cadê o seu material? Cadê o seu caderno? Cadê o seu penal? Com as suas canetas, com os lápis, para fazer os registros? É super importante. Tudo o que você observar nessa aula, palavras, conceitos, até imagens, você pode registrar no seu caderno, que vai facilitar os seus estudos. Depois, você mostra para a sua família, você mostra para o seu professor ou para a sua professora de ciências o que você está aprendendo aqui com o professor Fabiano no Aula Paraná. Então vamos lá? Qual é o objetivo da aula? Justificar o papel do sistema nervoso na integração e coordenação das funções e ações do nosso corpo. Nós já falamos bastante sobre isso, a importância do nosso sistema nervoso. Nós já aprendemos que ele é dividido em duas partes, sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, que ele é constituído por algumas regiões, por algumas estruturas e a função de cada uma delas. A partir disso, nós aprendemos que o nosso sistema nervoso coordena muitas ações, muitas funções do nosso cotidiano. Desde quando a gente acorda, a gente escreve, vai jogar bola, vai se alimentar. Os movimentos, perceber os estímulos ambientais, a luminosidade dessa sala, o cheiro da comida que está pronta. Então, muitas coisas que nós fazemos no dia a dia, quem vai fazer essa interpretação é o nosso sistema nervoso. Por isso, temos que entender o papel desse sistema nervoso para entender como vai ocorrer essas funções no nosso cotidiano. E a partir disso, eu trago para vocês uma imagem de algo bem simples que acontece no seu cotidiano. Repare bem nessa imagem. O que será que está acontecendo? Me deu até uma vontade de abrir a boca de sono quando a gente olha essa imagem. É bem isso. Quem já não bocejou? Abriu a boca de sono. Então eu pergunto para você, você já bocejou hoje? Quantas vezes será que você boceja por dia? Conseguimos controlar esse bocejo? Eu vou dar um tempinho para vocês e eu já retorno. Retornamos. E aí, nesse período de tempo que você ficou observando a imagem e o texto, você abriu a boca de sono? Sim ou não? E eu pergunto para você, será que nós conseguimos controlar esse simples ato de abrir a boca de sono? Claro que eu mostrando aqui para vocês, eu estou fingindo, né? Eu quis nesse momento mostrar para vocês. Mas este fenômeno do bocejo, ele é um ato involuntário. Ou seja, não depende da sua vontade ou da minha vontade. É o próprio corpo, junto com o sistema nervoso, que tem esse controle. Por isso que muitas vezes, já não aconteceu com você? Numa aula, conversando com os amigos e de repente, bateu um soninho e você abriu a boca de sono. Às vezes, as pessoas pensam que a gente é mal educado e não estamos prestando atenção nela. Mas, na verdade, eu conto para você
que isso tem relação com movimentos involuntários do nosso corpo. Independe da nossa vontade. Por exemplo, agora eu estou dando tchau. Eu quero dar esse tchau. É voluntário. O bocejo, abrir a boca de sono, é um movimento involuntário do nosso corpo. Bom, do ponto de vista funcional, o nosso sistema nervoso periférico, que nós já conhecemos, é dividido em somático ou voluntário, que você já sabe o significado dessa palavra, e autônomo ou involuntário. Vamos dar uma olhada lá na imagem? Nós temos o sistema nervoso central, encéfalo, cerebelo, que é o conjunto de cérebro mais cerebelo, medula espinal, ok. Agora nós estamos nos aprofundando no sistema nervoso periférico, com os gânglios e os nervos. Então esse sistema nervoso periférico tem uma parte que é somática, que são movimentos voluntários, e uma parte autônoma, que são movimentos involuntários. E nós vamos conhecer esses dois tipos. Olha que interessante esse mapa conceitual. Eu sempre falo para vocês. Nesse mapa, nós temos palavras, conceitos, termos que são muito importantes. E quando vocês vão estudar, relembrar essas informações, nós temos palavras-chaves, aonde vão nos facilitar o entendimento. Então, olha lá, no primeiro quadradinho, no primeiro retângulo vermelho, sistema nervoso. Abriu 2, significa que é dividido em duas partes. Central em laranja e azul periférico. Perceba que o sistema nervoso periférico ele abriu, ramificou em 2, porque o periférico é dividido em duas partes. Somático, voluntário, ou autônomo, involuntário. E o autônomo também é dividido em duas partes, lá no finalzinho, simpático e parasimpático. Então nós percebemos como esse sistema é tão complexo e apresenta subdivisões. Então eu vou dar um tempinho para vocês anotarem, copiarem no caderno bem caprichados e eu já retorno. E aí, você copiou no seu caderno super caprichado esse mapa conceitual? Ele é muito importante e vai te auxiliar nos seus estudos. Então vamos entender mais um pouquinho sobre esse sistema nervoso. Então nós temos o sistema nervoso somático, que controla ações
voluntárias. Voluntárias são aquelas ações às quais é possível exercer controle consciente, podendo ser iniciadas e interrompidas de acordo com a nossa vontade. Então, quando eu digo somático, ele vem de voluntário. Eu tenho controle de fazer esse movimento. Vamos ver alguns exemplos? E pense no seu dia a dia. O que você faz de movimentos e de ações voluntárias no seu corpo? O ato de correr, caminhar como essa pessoa está fazendo. Se eu quiser, eu começo o meu movimento. Não quero mais. Parei. Isso é voluntário. O segundo exemplo, nós temos uma moça bebendo água. Então ela está com a garrafa na mão e ela leva essa garrafa até a boca. Se ela quiser, ela para e volta para a posição inicial. Então, quantos exemplos de ações voluntárias nós temos no nosso dia a dia? Pense agora um pouquinho, desde o momento que você acorda até dormir. Escovar os dentes, levar a colher até a boca, amarrar o calçado, pegar o telefone e ver as mensagens. Quantas coisas você começa a ação e você interrompe quando você quiser. Isso está regulado pelo nosso sistema nervoso somático. O sistema nervoso autônomo controla boa parte das ações involuntárias do nosso corpo, ou seja, aquelas que nós não temos controle consciente. É isso mesmo. Então, o sistema nervoso autônomo é o oposto do que nós vimos anterior. Porque eu não posso controlar. É o meu corpo junto com esse sistema que faz o controle. Então, por exemplo, o coração. O seu coração está batendo nesse momento que você assiste a aula. Você não está controlando ele, você está prestando atenção no Fabiano, fazendo as anotações no caderno. E o seu coraçãozinho está batendo. A mesma coisa aqui para os rins, mas eu poderia também colocar, por exemplo, os pulmões. Você está respirando, o seu rim está trabalhando e fazendo a filtragem no seu corpo. Quantas ações involuntárias acontecem no nosso corpo? Muitas também. Lembra o exemplo do bocejar? É um exemplo de movimento involuntário no nosso corpo. Sabe uma outra ação que é involuntária? O ato de espirrar. De repente, você tem uma alergia, alguma coisa que irrita a mucosa interna do seu nariz. E você sabe qual é o resultado? Achou! E às vezes nós espirramos. Também é involuntário. Você não controlou. É uma resposta do seu corpo para alguma situação externa. Além disso, nós temos uma situação que nós chamamos de ato reflexo. Mas o que será que é isso? É um mecanismo que ocorre em situações que podem provocar danos ao nosso organismo, ao nosso corpo. Para não nos prejudicar, o corpo faz uma resposta. Olha que interessante! É um tipo de movimento involuntário que resulta de uma rápida ação em resposta a um estímulo recebido. Olhe na tela o exemplo. A mãe deixou o ferro de passar ligado. E você, muito curioso, foi lá. E ela perguntou, filho, será que o ferro está ligado? De vez de você observar a luzinha acesa ou ligado na tomada, você foi o quê? Colocou o dedo no ferro. Estava quente. Então, o ato de eu mexer o braço é voluntário. Repare no movimento do meu braço. Eu toco na televisão e volto. Eu toco e volto. Eu quero isso. Se eu quiser, eu posso ficar com a mão o tempo que eu quiser. Porém, o ferro está quente. Você toca e corre com a mão. Isso nós chamamos de ato reflexo. É uma resposta do seu corpo para você não ser prejudicado. Qual é o prejuízo? Queimar a sua pele. Isso acontece muito quando, por exemplo, tocamos alguma coisa quente, estamos descalço e pisamos em algo pontiagudo que possa perfurar a nossa pele, por exemplo. O sistema nervoso autônomo é a parte do sistema capaz de funcionar independente da nossa vontade. Uma das principais funções desse sistema é manter o quê? O equilíbrio interno do nosso organismo.
E aqui nós vamos para a nossa primeira atividade. Defina o que são atos voluntários de atos involuntários. Então você tem que saber a definição dessas duas palavras. E dê exemplos para cada um. Eu vou dar um tempinho e já retorno. Retornamos e vamos dar uma olhada na resposta esperada para essa atividade? Então, atos voluntários são aqueles que podem ser controlados pelo indivíduo. É você que comanda o movimento do seu corpo, a ação do seu corpo. Por exemplo, o ato de escrever, passar a mão no cabelo, chutar uma bola, por exemplo. Já os atos involuntários são aqueles que não podem ser controlados pelo indivíduo. Você não tem o controle sobre aquela ação. Por exemplo, digerir os alimentos. Depois que você mastiga, que é um ato voluntário, você engole, que também é um ato voluntário. Você morde quanto quiser o alimento. E você que engole. A partir desse momento, o alimento percorre um caminho que você não tem mais controle, e sim o seu corpo com um sistema nervoso que vai fazer todo esse trabalho. O sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático atuam simultaneamente para manter o equilíbrio no nosso corpo, em várias situações do cotidiano. Agem de maneiras opostas, antagonistas, sobre os órgãos que controlam. Então, um faz uma coisa, o outro faz o oposto. E nós vamos ver a partir de agora. As ações do sistema nervoso simpático, em geral, estão associadas a reações de luta ou fuga. Perigo! O nosso corpo tem que estar em alerta, em atenção. Que são atividades em situações de perigo ou estresses, quando nós estamos sob efeito de fortes emoções. Então, por exemplo, você está andando na rua, tranquilo, tranquila, e de repente você vê um cachorro bravo e ele começa a latir para você. Você percebe, o teu sistema nervoso percebe que é uma situação de perigo. Fica alerta. O que vai acontecer com o seu corpo? Muitas situações involuntárias. A sua pupila vai dilatar, por exemplo, vai parar a salivação, vai relaxar os seus brônquios, o seu coração, os batimentos cardíacos vão acelerar, vai inibir a atividade do seu estômago, entre outras, preparando o seu corpo para uma possível fuga. Já as ações do sistema nervoso parasimpático são opostas. Estão associadas ao descanso, ao relaxamento, quando a condição normal retorna. Por exemplo, aquele cachorro era brabo,
estava latindo e veio correndo perto de você. E o teu coração começou a bater mais rápido. É uma ação do sistema nervoso simpático. Mas quando o cachorro chegou, ele era bonzinho. Ele só estava latindo para chamar a tua atenção. Ai, nossa, fiquei mais calmo. Até passei a mão no cachorro. Ou seja, o que vai acontecer com o seu corpo? O oposto. A pupila vai contrair, vai voltar a salivação, os brônquios vão ficar contraídos, vai reduzir os batimentos cardíacos, entre outras situações. E nós vamos para a nossa segunda e última atividade. No caderno, classifique cada reação a seguir como voluntária ou involuntária. Então você vai pôr essa palavrinha no nome, ao lado de cada uma dessas 4 situações. Eu vou dar um tempinho e já retorno. Retornamos. E aí, foi fácil ou foi difícil? São 4 situações. Acompanhem comigo na tela. Então, por exemplo, agachar-se e pegar uma bola. Então, agachei e peguei a bola. Eu quis agachar. Eu estendi a mão para segurar a bola. Então, é uma ação voluntária. Eu quis. Mas, por exemplo, espirrar. Eu estou aqui conversando com vocês e a minha amiga Jéssica, de repente, espirra. Ah, saúde, Jéssica! Significa que é uma ação involuntária. Alguma coisa nesse ambiente fez com que ela espirrasse. Por exemplo, tomar água. Enchi um copo com água e levo até a boca. Eu quis levar. Voluntária. E salivar antes de comer? É uma ação involuntária. O nosso corpo, o nosso sistema nervoso, ao visualizar a comida, os sentidos, já prepara as nossas estruturas para iniciar a digestão dos alimentos. Olha que interessante! E o que vimos na aula? Sobre a coordenação nervosa e a diferença entre o sistema nervoso simpático e parasimpático. Então, nessa aula, nós falamos sobre a coordenação nervosa. Espero que vocês tenham gostado e até breve.